Então, pessoal, continuando aqui a explicação do ângulo escrito, se eu tenho esse ângulo escrito medindo 40, cujo arco é esse que tá pintado de rosa. Se eu tenho esse segundo ângulo escrito, tá? E ele compartilha o mesmo arco que o primeiro, significa que eles terão, consequentemente, a mesma medida. Então, ó, dois ângulos escritos de mesmo arco têm a mesma medida. Isso é uma característica do ângulo escrito. Então, aí eu coloquei as características do ângulo escrito, né? O vértice F é um ponto da circunferência, então sempre o seu vértice será um ponto da circunferência, ele vai iniciar na circunferência. Os lados são duas cordas da circunferência, FG e FE, aqui, descrito. Terceiro, então a primeira a gente já viu que foi ângulo central, segunda a relação do arco na circunferência, de ângulos na circunferência. Então, primeiro, ângulo central, segundo, ângulo escrito, terceiro. Eu vou ver a relação agora entre o ângulo central e o ângulo escrito, os dois juntos, dentro de uma circunferência. Então, vamos lá, ó. Então, primeiro, eu vou começar pela letra C. Pela letra C aqui, ó. Um dos lados do ângulo escrito é o diâmetro, e o ângulo escrito e o ângulo central têm o mesmo arco. Então, vamos lá. Esse terceiro item aqui fala sobre a relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central, os dois dentro de uma mesma circunferência. E os dois compartilhando o mesmo arco. Aqui não foram dois ângulos inscritos compartilhando o mesmo arco? Agora, eu vou ver três casos em que eu tenho um ângulo central e o ângulo escrito compartilhando o mesmo arco. Qual vai ser a relação? Sempre o ângulo central é a medida, ou é o dobro do ângulo inscrito. Então, o ângulo central é o dobro do inscrito, sempre. Aqui, os ângulos inscritos têm a mesma medida. Nesse aqui, o ângulo central sempre terá o dobro do valor do ângulo da medida do ângulo escrito. Então, vou começar pela letra C. Então, aqui, se vocês observarem, eu tenho esse ângulo inscrito, que é o AC, tá vendo? AB. Esse ângulo que tem esses lados. O ângulo CAB é um inscrito. Então, eu vou até colocar aqui do lado, ó. O ângulo CAB é um inscrito. Você vai identificar o inscrito com aquele que começa na circunferência. Então, começou aqui, ó, um lado é uma corda, o outro lado é outra corda. Então, esse é o ângulo escrito, tá ok? E o ângulo central, vamos identificar, o ângulo central começa no centro da circunferência, é esse aqui, ó, COB. COB. É o que aqui? O central. Então, quando eu tenho um ângulo escrito e o ângulo central numa mesma circunferência, sendo que um lado do ângulo escrito é o diâmetro, ó. Diagonal. Não é diagonal, não. Aqui é diâmetro. O diâmetro da circunferência, o que é diâmetro? Segmento que divide a circunferência ao meio, passando pelo centro. Então, se o diâmetro da circunferência é o lado do ângulo inscrito, certo? Eu digo que, ó, pertence a esse caso aqui. O ângulo central será sempre o dobro do ângulo inscrito. Então, se o ângulo central mede 200, o inscrito mede quanto? 100. Se o inscrito mede, digamos, 50, aqui vai medir quanto? 100. Então, se pertencer a essa relação. A outra relação que pode pertencer é essa aqui, ó. Quando eu tenho um ângulo central, nesse caso aqui o ângulo central é BOC. BOC é o central. E o inscrito aqui é BAC. BAC é o inscrito. Ó. Se eu tenho o central e o inscrito aqui, ó, em posições diferentes, vocês estão vendo? De forma que se eu traçar, aqui nesse caso,
se eu traçar um diâmetro, é porque aqui teria que estar mais baixo, aqui é mais baixo, gente. Mas se eu traçar um diâmetro aqui, eu consigo traçar um diâmetro passando pelos dois vértices dos ângulos, tá? Que é porque tá mal desenhado. Então, quando eles estão nessa posição aqui, ó, aqui no centro mesmo, e aqui inclinado, quando eu tenho essa relação de o ângulo central e o ângulo inscrito terem o mesmo arco, de forma que se eu traçar uma diagonal, passa pelo vértice do inscrito e o vértice do central, significa o quê? Que o central vai ter o dobro do inscrito. Aqui também eles compartilham do mesmo arco, ó, pessoal. O central, o arco é esse, e o inscrito, o arco é esse. Nesse caso também eu vou dizer que a medida do ângulo central vai ser o dobro da medida do ângulo inscrito. Tanto o ângulo quanto o arco, porque se o ângulo mede 120, o arco mede 120. Se aqui o ângulo mede 60, o arco mede 60.